Isso aqui é um trabalho acadêmico, né? Então eu tenho que falar um pouquinho mais bonitinho, né? Eu acho. Mas bora lá. É o seguinte, hoje eu vou avaliar um filme que foi vencedor no Festival de Cinema de Brasília. Foi, se eu não me engano, a 47ª edição. É um filme feito pelo Adirley Queiroz. Já tem outros filmes na bagagem, né? Como, por exemplo, Era Uma Vez Brasília, agora de 2017, bem recente. A Cidade é Uma Só. E, assim, nesse filme que eu vou analisar, o objetivo dele é de fazer uma pesquisa para situar e construir uma Ceilândia dos anos 80. Para quem não sabe, Ceilândia, né? Para quem não é de Brasília, Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Em questão de cultural, assim, é um polo, praticamente, eu posso dizer que é um polo. Enfim, essa questão toda da pesquisa, né? De afirmar Ceilândia no filme dele como uma cidade dos anos 80 vem principalmente pela questão da música, né, que está muito bem inserida nesse filme. Tem também a questão das roupas, dos sons, dos espaços. Essas questões todas, elas estão bem embutidas, assim, de uma forma muito natural. Tem também a questão do contexto, que é, né, a de trazer a ideia de um Estado fascista. E isso tudo, como eu falei, está bem inserido no filme. Ele tem toda a ideia, toda a linguagem, todo o formato de um documentário. Tanto é que o Adirley, inclusive, relatou isso, né? Que o filme tem essa pegada mesmo e que foi escrito não como um roteiro tradicional, mas sim como um documentário mesmo. O filme dele brinca com o fato de simular uma fábula mesmo, com vários arquétipos da ficção científica, o que transforma Branco Sai, Preto Fica numa obra bastante única, bastante diferente. Se for parar para pensar tanto no contexto em que ela representa, quanto nos elementos que ela traz, que são, assim, juntados eles transformam isso numa obra única. Além desse diferencial todo, tem também a abordagem dos temas, né? Toda essa questão racial, política, étnica, da discriminação, do preconceito, do Estado que reprime o indivíduo, da cultura, como eu falei, enfim. Sobre o enredo, ele conta a rotina de três personagens esses negros, totalmente desfavorecidos pela questão financeira e de estrutura. E dois deles, inclusive, né, um ponto importante, é que eles perdem a mobilidade em um tiroteio, num baile de black music. Essa perca da mobilidade é o que movimenta a história e também traz, né, a reflexão e a ideia do policial que é brutal, né, contra o negro, das intolerâncias, enfim. É uma reflexão realmente totalmente válida e verossímil, né? E essa questão da perca da mobilidade é tão importante assim, porque além de ferir o psicológico, né, dos caras e tal, a questão física, tem a questão de eles estarem muito conectados à dança e à música e acabarem perdendo isso de vez. E, assim, cada um reage de uma forma a isso, né? Um deles cultiva essa paixão pela música através de uma rádio pirata que ele próprio faz, e é uma rádio totalmente despretensiosa. Ele conversa de uma maneira totalmente intimista e amistosa. É uma rádio caseira, né? Tem os ouvintes, inclusive. Já tô com meu pisante, minha beca. Tô em frente de casa. Tô indo em direção ao centro da Ceilândia. Vou passar aqui na casa do Carnê. E aí, Carnê? Beleza? E aí? Vai pro baile? Em contrapartida, tem o outro personagem, também com essa condição da mobilidade. E ele, ao contrário do primeiro, do cara da rádio, é mostrada a subjetividade dele, só que ele muito mais está andando nos lugares, no espaço, sentindo isso do que empurrando isso pro espectador. E tem também o terceiro homem, que é totalmente uma incógnita, assim. Apesar dele ter toda a funcionalidade
e a possibilidade do ir e vir, ele também parece ser só um fantasma de quem já foi algum dia. Como eu já disse, a história é meio que uma fábula mesmo. Tem toda uma fantasia quando se fala sobre idealizar Brasília. Eles enxergam tipo como se fosse um lugar intocável e inatingível, onde a vigilância é muito rigorosa com aqueles que moram afastados, em cidades satélites afastadas, entendeu? Tem até um alerta por parte das autoridades que o protocolo é pedir a documentação dos visitantes a fim de extrair, né, a origem e saber os intuitos deles, né? Numa metáfora, muitas vezes inacessível, outras já um pouco mais aberta a interpretações, eles falam sobre um possível envio de uma bomba para Brasília. Essa bomba tem várias possibilidades, né? Aberta a interpretação, mas ela pode ser a cultura tão viva de Ceilândia, ou também pode ser o conceito psicológico daqueles que destroem aquilo que amam por não conseguir obter esse objeto de desejo. Mas também pode sim ser de fato uma bomba, né? É totalmente aberto à interpretação. Inclusive os personagens, além de característicos, eles têm habilidades, eles têm dons bastante específicos. Tem o cara que é mais técnico em prótese, tem o próprio radialista amador, que interceptou no contrabando de passaporte para Brasília. Personagens esses com dons, talentos, habilidades que provavelmente foram desenvolvidas pela privação mesmo, talvez do Estado, ou pela falta de estrutura, pela necessidade. Isso é verdade, cara. Você acaba conhecendo pessoas incríveis que conseguem se encontrar e encontrar meios plausíveis onde não há estrutura, não há possibilidade de erguer algo, a pessoa acaba conseguindo erguer algo, porque a limitação muitas vezes não está atrelada ao impossível. Um ponto alto do filme acontece em 2073, quase como se Brasília, assim, todos nós estivéssemos fardados ao retrocesso, e tamanha é a perseguição com esses caras, com os negros, que mais do que um movimento, mais do que uma ouvidoria, se instala uma missão, tipo, anti-repressão, entendeu? No final, o espectador pode sentir que há perspectiva e uma esperança. No entanto, logo depois o filme se encerra com ilustrações de uma explosão literal na esplanada em Brasília. Talvez o documentário seja sobre renascer, porque nenhuma perda ali, por mais que fosse reparável, paralisou os personagens. Apesar do filme representar o cotidiano deles, ele consegue fazer com que não se torne algo mundano e desinteressante para o espectador, muito menos previsível. A direção de fotografia, por mais simples que pareça ser, retrata exatamente o lado sujo e degradado de Ceilândia. Vale também dar destaque para a direção de arte, que se sobressai muito, principalmente quando se traz elementos de ficção científica. Dá para se entender toda a cronologia do filme, as metáforas e a mensagem final. Entretanto, como ponto negativo da obra, o filme prolonga muito no aspecto narrativo o elemento da confusão, a ponto de não deixar nítida a essência da história do filme até quase metade da sua duração. Isso desequilibra, de certa forma, a apresentação de elementos que poderiam vir a instigar o espectador a acompanhar a história contada. E quando essa história finalmente atinge a nitidez, a recompensa não é tão satisfatória. Talvez para quem acompanha as obras do Alderley, isso já fique um pouco mais claro, mas para mim, que não conhecia, por exemplo, fica difícil de mastigar essa interpretação. Por fim, o filme possui elementos criativos excepcionais que puxam inspiração de diversas facetas estilísticas do cinema e que, quando juntos, formam uma ótima metáfora que não é apenas aberta a diversas interpretações, como também é visionária.